A paz de Deus para todos. Olá, olá. Olha só, gostaria de compartilhar com vocês, com a ajuda de Deus, esse vídeo. Eu quero dizer a vocês que eu pintava meus cabelos, né, de loiros e sempre mantive assim desde os 16 anos. Então o cabelo ficou muito fraco, caía sempre. Olha só, meu couro cabeludo era sempre assim, vazio. Então, embora eu sempre tive um pouquíssimo cabelo, ok? Mas eu quero dizer que naquela eu tive uma visão na madrugada e o anjo veio na madrugada e falou para mim assim: olha, o Senhor Deus manda dizer a você para tirar o amarelo dos seus cabelos. Eu não tirei naquele momento. O anjo foi embora e eu não tirei. Quando passou um tempo, eu pintei meu cabelo de preto e fiz um aplique. Na madrugada, o anjo voltou e falou: tá vendo isso daqui? Tocou na minha cabeça, com aquela cabeleira lá no chão. Eu falei: estou vendo. Ele disse: vai cair tudo. Então, igreja, caiu todo o meu cabelo. Fez buracos de todos os lados e caiu todo o meu cabelo. Vou mostrar a vocês como é que está agora, por exemplo. Assim. Estar assim agora, ok? Então, Deus é maravilhoso, mas para a glória de Cristo. Aí, glória a Deus, nasceu e tá grande, e Deus me mostrou que ia ficar grisalho. E depois eu tive outra visão, meu cabelo branquinho como a neve. Amém, glória a Deus. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, estou contando isso. Então, olha só, assim ficou meu cabelo com um aplique, ok? Igreja, nós vivemos num tempo, estamos aproximando dos tempos, do final dos tempos. E sempre vivemos em guerra espiritual. É porque nós não acreditamos, nós não entendemos, muitas das vezes, muitos de nós não jejuamos, não oramos e não observamos o que Deus está falando para nós, para que possamos vigiar em todo o tempo em espírito, porque tudo que vem acontecendo conosco, tudo que acontece com nós é por causa de uma grande coisa, o que? Rebelião contra o reino de Deus. E essa guerra, ela é espiritual. Então acontece com todos, só que nós não observamos e acabamos fazendo de qualquer maneira e acreditando que é por força do destino, é por um acaso, é coincidência, é porque você agiu dessa maneira ou de outra. Não, a guerra ela é espiritual, tá certo? E olha só, em todo tempo e em todos os lugares vamos viver essas guerras espiritual. Nação contra nação, filhos contra pais, pais contra filhos, marido contra esposa, esposa contra o marido, familiares entre eles e tudo mais. Toda essa guerra tem uma causa e ela não é física, é uma guerra espiritual. A causa é espiritual, por detrás de fofocas, de disse-disse, de mentiras, de adultério, enfim, de tudo, de todas as coisas que acontecem, há um indivíduo sem corpo, entendeu? Há um indivíduo sem corpo. Detrás do câncer há um espírito, há uma guerra entre a carne e o espírito. E a raiz de toda essa guerra é a rebelião contra o reino de Deus. Se você quer arrancar as ramas, arranca então as raízes. Dentro desta guerra há uma fatalidade ou uma casualidade. A guerra, porque quando uma pessoa se alista, por exemplo, no exército, ela vai sozinha, ela não leva a família, certo? Mas ela diz à família: olha, eu tô indo, só que eu não sei se volto. Não sei se volto. Na guerra, nós não temos que entrar. Quando um entra na guerra, o outro não se mete. Muitas das vezes. Por quê? Porque só quem se alistou é que vai para a guerra. Quem não se alistou
vai ficar em casa orando, intercedendo pela família, orando pelo mesmo que foi para a guerra, né? Intercedendo para Deus dar vitória, para Deus dar livramento, para ele voltar com vida, enfim, é assim que façamos, né? Então, olha só, essa guerra ela não é para você ganhar. Essa guerra já está ganha. É apenas para reforçar e combater. Já está ganha esta guerra. Cristo na cruz venceu o diabo, venceu o pecado, a enfermidade, as dores, o sofrimento. Ele venceu na cruz. Se Cristo venceu o diabo, por que ele continua nos importunando? É necessário, para nós ficarmos melhor na presença de Deus e ser aprovado, igreja. É necessário continuarmos combatendo, certo? Então, o corpo, há uma guerra espiritual, né? Há uma fatalidade de guerras, e a razão dentro de nós não é para ganhar, porque já está ganha. Tem que combater, reforçar, lutar todos os dias. Há uma pessoa, em cada família, há uma pessoa lutando pela outra. Há um pai lutando pelo filho, há um filho lutando pelo pai, há uma família, há alguém, sempre há alguém guerreando pela família. Sempre vai haver uma pessoa na família, nem que for uma, para guerrear pela família, para interceder pela família, para jejuar pela família. Jó, por exemplo, ele temia a Deus, ele cria de uma tal forma em Deus que ele jejuava. Talvez, quem sabe, meus filhos venham a pecar contra Deus, eu vou estar jejuando. Ele estava, no caso, guerreando pelos filhos dele, entende? E o mesmo nós temos que fazer pelos nossos filhos e pela nossa família. Então, muitas das vezes nós não sabemos a autoridade que temos e muito menos quais são as armas que temos para guerrear. Quais são as armas que você tem para guerrear? A fatalidade que vem acontecer quando alguém morre, quando pessoas morrem, é por causa da ignorância, né? Nós não estamos guerreando nem brigando com pessoas, com seres humanos. Nós não podemos fazer isso. Na realidade, nós não brigamos e muito menos guerreamos com pessoas, com seres humanos. Embora muitas pessoas fazem isso mas não entendem o que está acontecendo. Se você observar o que está acontecendo, a sua guerra tem que ser espiritual e não física, certo? Não temos que lutar. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne nem contra sangue, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, quer dizer, nós não temos luta contra seres humanos. Para lidar com a guerra, com os seres espirituais, nós temos que lutar espiritualmente, não é emocional. A guerra não é emocional, a guerra é espiritual, tá certo? Se é espiritual, temos que combater com as armas espirituais. Para ver mais adiante do caso, da situação, do problema físico, do ódio da sua família, que muitos brigam entre si, do ressentimento entre amigos ou entre colegas ou entre familiares, ou até mesmo sobre os membros da igreja. Muitas das vezes as pessoas ficam chateadas, ficam com ressentimento com coisas que aconteceram na igreja onde você congregava, certo? Nós não temos que ficar com picuinhas, não temos tempo para isso. Temos que estar em espírito o tempo todo, guerreando o tempo todo. Já diz na palavra lá, Paulo diz, orai sem cessar. Ele não diz pare de lavar louça, ou para de fazer a comida, ou pare de trabalhar e fique só orando o tempo todo. Não. Ele quer dizer que você tem que orar em espírito o tempo todo,
sem cessar. Não desvie o seu pensamento nem para a direita e nem para a esquerda, mas fique focado em Cristo, glorificando, exaltando e repreendendo os espíritos em espírito, que você tem vitória. Então, nós temos que combater. Mais adiante, para nós ver a situação, nós temos que ter percepção espiritual. A guerra espiritual, ela acontece aonde? Onde? No cérebro. Onde está acontecendo a guerra? No seu cérebro, tá? Quem são os seus inimigos? Os principados, as potestades que estão alojados nas regiões celestiais. Com quem você está lutando? Com eles. Você se alistou? Sim, nós nos alistamos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Você está preparado? Você tem que estar preparado, queridos. Você tem que estar preparado. Ninguém vai para a guerra cambaleando. Ninguém vai para a guerra bêbado. Ninguém vai para a guerra caindo das pernas, certo? Ou cego. Ninguém vai para a guerra faltando um braço. Você tem que ir preparado e é espiritual, tá? Não é físico. Sabe quais são as armas? Você conhece as armas que tem que guerrear contra o inimigo? Então, olha só. As armas, ela tem que ser espirituais também, né? Por que esta guerra? Porque essa guerra já está ganha. Ela é necessária, tá? 2 Coríntios 2, verso 11, medita lá. Para que Satanás não ganhe vantagem, não ignoreis as maquinações dele, os planos deles, as intenções, as invenções, as estratégias. Escuta só, não escuta as teorias dele. São teorias com habilidades artificiais, que quer dizer não há verdade no que Satanás fala, certo? Não escuta a voz de Satanás. Tudo que ele fala são teorias, não são verdades. Essas palavras dele são formadas em mentiras. Quando ele engana alguém, ele diz que é melhor morrer do que viver. Aí entra na mente da pessoa, entra no cérebro da pessoa, do indivíduo, e ele comete um suicídio. Como o meu irmão Roberto, em 2003 mais ou menos, acho que foi isso, ele dizia para mim assim, lá em Minas, um dia que eu viajei, para lá que eu ia para a Porteirinha, buscava o povo da igreja da Assembleia de São Paulo, da cidade, e levava até a roça. Levei umas 3 vezes para orarmos junto, para pregar a palavra lá para eles, tá? Então eu estava fazendo a obra naquele lugar. Eu queria que a palavra fosse até meus irmãos. Então ali ele entendeu, naquele dia 7 pessoas aceitaram Jesus naquele dia que eu levei toda a igreja da cidade para orar lá. Levou um caminhão de pessoas, um ônibus cheio de pessoas e os sons, e fizemos um culto a Deus maravilhoso. Meu irmão dizia assim, melhor para mim é morrer porque não tem mais jeito para mim. Eu não entendi o que ele queria dizer, nem sabia o porquê ele falava assim. Deu um tiro na boca, ele deu um tiro na boca. Não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Sabia que ele passava necessidade, sim. Em Minas é muito difícil, quase não chove, nunca chove. Eu fui pregar lá o evangelho, né? Preguei lá a palavra, pregamos, né, com a ajuda dos irmãos lá da cidade e foi uma bênção. Então eu até enviei uma cesta básica para ele, mas eu não tinha muita condição. Então Deus sabe de todas as coisas. Tive 2 sonhos com ele. Ele tinha uma ponte para atravessar um grande rio e ele cavava um poço do lado contrário, sabe? Então depois eu vi 2 caixão, o dele e do meu irmão, do meu primo Tiãozinho, né? Então o que acontece? O Tião, eu tive o sonho dos 2 caixão deles que eles iam vir a falecer. Então o que acontece? Tem 2 tipos de pessoas ou cristão que acreditam ou não em Satanás.
Tem um que subestima o Satanás e o outro sobreestima o Satanás, entendeu? O que subestima dá muito crédito a ele, a Satanás. Dá todo o poder para ele e fala assim: olha, cuidado, Satanás vai fazer isso, aquilo. Olha, cuidado que o Satanás fica longe dele, hein? Então, acha isso magnífico. O que Satanás fala, fica longe dele, hein? Cuidado. Então, como é que fica, então, a obra de Cristo? Não significa nada, é isso? Então, é um absurdo como eles subestimam o Satanás, entende? Então, o que sobreestima fala que nada, Satanás não pode nada, está derrotado. Cristo derrotou ele na cruz do Calvário. Não pode fazer nada, coitado, ele não pode fazer nada. Engana-se quem pensa assim. Ele está derrotado sim, mas se você der lugar, o diabo pode atacar você sim. Não ignoreis Satanás. Ele tem poder, mas não tem autoridade, entendeu? Mas ele estava buscando alguém, ele está buscando alguém que empreste o seu corpo a ele para ele estar. Ele está limitado, mas ele busca um corpo para se alojar e fazer arruaça, entendeu? Mas mesmo ele não tendo corpo, ele trabalha na mente das pessoas. Foi isso que aconteceu quando ele trabalhou na mente do meu irmão. Ele saqueou a vida do meu irmão. Então, olha só, como que pode um ser inferior que depende do consentimento e a vontade de um ser humano para poder fazer algo? Ele não pode estar presente, não é onipotente, ele não é Deus. Como é possível que um ser inferior ter poder sobre um ser superior? Sobre um cristão que é superior a ele? Pois o cristão tem autoridade sim, no nome de Jesus Cristo. O poder, ele tem poder e é superior a Satanás. Diga-me então. A razão disso é simples. É por causa da ignorância nossa, tá? Quando você é ignorante em alguma área, ele edifica uma fortaleza. Entende? Quando você não conhece o inimigo, não conhece quem ele é, nem como ele atua, em qualquer área. Então aí está, qual é o seu status? O status de Satanás é ilegal. Eu peço a Deus agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que abra os nossos olhos e ouvidos espirituais do entendimento. Peço a Deus para abrirem os nossos corações, para entender esta mensagem. Porque se não estivermos com o coração aberto e os ouvidos espirituais abertos, não vamos entender esta mensagem. Tá certo? A guerra ela começa quando? Quando a palavra de Deus é ensinada, igreja. A Bíblia diz que o Satanás vem de imediatamente arrancar a semente que foi semeada no seu coração. A palavra de Deus que foi semeada no seu coração. Eu proíbo no nome de Jesus Cristo Nazareno que Satanás roube esta palavra. Eu proíbo ele a roubar esta palavra. Tá? Eu proíbo no nome de Jesus. Esta palavra que está sendo ensinada a você, na sua igreja, pelo YouTube, pela internet, ou até mesmo agora, tá certo? A fortaleza de Satanás é a nossa ignorância, tá? O reino das trevas é o inverso do de Deus. O reino de Deus, a moeda se você crê. O reino de Deus é para quem crê. Então, o reino das trevas é o contrário. Você não é poderoso pelo que fala, mas sim pelo que você sabe. Tá certo? Então, se você sabe quais são as estratégias do inimigo, se você sabe como ele trabalha, como ele atua, como ele entra, como ele sai, quando nós temos conhecimento do que Satanás faz, não ficamos aí brigando com pessoas. Não ficamos irritados com os vizinhos, nem no trânsito, nem com o trabalho, nem com os vizinhos do trabalho, nem com os colegas de trabalho, muito menos com o povo da igreja. A gente não se irrita com eles. Por quê? Porque sabemos que é Satanás que está trabalhando por detrás disso. Então você tem que orar e jejuar e buscar a Deus e guerrear em espírito.
Toda guerra requer conhecimento. Quando você sabe das estratégias do inimigo, você nunca vai estar bravo ou enurrado com alguém, com o ser humano. A debilidade da igreja hoje, e sempre foi, é falta de conhecimento. A Bíblia já nos afirma que Deus disse: o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Como não entende o inimigo espiritual, não entende o mundo espiritual, muito menos as leis espirituais. A luta não é contra pessoas, nem esposo contra esposa, nem filho contra filhos, nem amigos, nem clientes, nem patrão, nem vizinhos. Ou seja, em Efésios 6, verso 12, tá aí, esta é a palavra. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos, contra os seres sem corpo. Eles estão procurando corpo para acessar a sua vida e para que eles possam fazer arruaça, no caso, né? Louvado seja o Cordeiro de Deus, aleluia. Bendito seja o Cordeiro Santo. Glória a Deus. É por isso que a gente não pode ficar irritado com as pessoas, com os seres humanos. Temos que estar vigiando e orando o tempo todo, orando sem cessar em espírito. O diabo que está por detrás disso, há um espírito mau. Como começar uma guerra? Conhecendo o inimigo. Para você guerrear, você tem que conhecer ele, tem que saber das estratégias que ele tem, que ele faz. Entendeu? Como combatê-los? Combater os espíritos em espírito, igreja. Orando e jejuando o tempo todo, orando sem cessar, na mente, repreendendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E você já sabe qual é o status dele, é ilegal. Confira lá em Isaías 14, 13, ok? E em Apocalipse 12, verso 4. Se eu faço ou falo algo sem Deus me mandar, eu sou uma besta, tá certo? Ele não pode usar o poder sem autoridade. Assim é para nós também. Não podemos falar de algo que Deus não mandou. O Satanás buscou pela mulher no jardim, por quê? Simples. Simples. Da mesma forma, ele não pode usar o poder dele sem autoridade. Por isso ele busca pessoas. Por isso ele buscou no Jardim do Éden a autoridade que Adão tinha lá no Jardim do Éden. O Jardim do Éden, Deus tinha dado para Adão todo o poder ali das terras, dos animais. Era ele que comandava tudo ali. A mulher, ela é emocional. Quando o pecado se consumiu, não foi quando a mulher deu ouvido a Satanás, não. Foi quando Adão se corrompeu. Ele era o Senhor das terras. Toda a autoridade das terras, animais, estava nas mãos dele, de Adão. E Satanás queria a autoridade de Adão. Hoje temos pouca autoridade. Temos autoridade em Cristo. Isso se nós buscarmos, se nós jejuarmos, se nós vivermos para Cristo, se nós fizer a diferença, se nós viver separado para Cristo, aí teremos a autoridade e o poder, porque Cristo falou que nós teríamos poder de expulsar demônios, de orar pelos enfermos, entendeu? E que nós faríamos até maiores obras do que as que ele fez. Glória a Deus. Então, hoje quem tem esse poder é o Satanás, que tem esse poder porque ele roubou de Adão no Jardim do Éden. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas Cristo, pela sua misericórdia, ele desceu da sua glória e veio, se fez homem, nasceu ali de mulher, da Virgem Maria, e morreu na cruz do Calvário, sacrificando a sua vida ali pelo mundo decaído. Eu quero orar agora em nome do Senhor Jesus, para encerrar,
que para você que ainda não aceitou Jesus, essa é a sua oportunidade. Aceita Jesus, confessa os seus pecados, se arrependa de alma, se arrependa, geme nos pés do Senhor, chora nos pés do Senhor, se arrepende de verdade e peça ao Senhor perdão e peça que escreva o seu nome no livro da vida, para que você possa entrar pelas portas o dia da vinda do Senhor. Amém, glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno que eu me coloco na tua presença para interceder por essas pessoas que ainda não te aceitaram, ou a esses que estão se rendendo, voltando para Cristo, Senhor. Sustenta essas pessoas até o fim. Escreva o nome deles no livro da vida. Dê força, Senhor. Restaura, purifica, santifica e mostra o caminho que é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todos que temos que buscar a presença de Jesus Cristo, buscar a presença do Espírito Santo, porque Jesus ali, quando ele subiu, ele prometeu que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, para que ele esteja conosco até o fim dos séculos. E assim ele está conosco. Nós podemos nos humilharmos na presença dele antes que a porta se feche, porque vai chegar um momento em que a porta vai se fechar e não vai ter mais misericórdia, ok? Deus seja eternamente louvado. Senhor Deus poderoso, escreva o nome dessas pessoas que estão se rendendo aos teus pés. Em nome de Jesus, escreva o nome deles no livro da vida. Senhor, ajuda, sustenta, prepara, Senhor, a caminhada deles. Mostra o propósito deles, Senhor, o propósito que o Senhor tem para eles na terra. Ajude, Senhor da glória, sustenta essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nos sustenta até o fim. É para a honra e a glória do teu nome. Nos ajuda a combater os nossos inimigos, meu Pai, porque o Senhor nos deu um inimigo já derrotado, mas nós temos que combater até o fim, porque precisamos, é necessário para que possamos nos purificar de todo o pecado, de toda imundície, de toda injustiça e fazer a vontade do Senhor Jesus na terra. Continuar com a guerra que ele começou. Ele começou uma grande guerra. Aleluia, louvado seja o Cordeiro. Ele veio para nos salvar. Então ele deixou essa incumbência para nós. Ele pregou o arrependimento na cruz do Calvário. Ele pregou-se lá na cruz do Calvário para nós nos rendermos aos pés do Senhor e entender o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele veio para nos salvar e nos redimir de todo o pecado e de toda a injustiça e nos livrar da ira vindoura. Então nos ajude, Senhor, a seguir os caminhos de Cristo e voltar para os pés do Senhor, em nome do Senhor Jesus, guerreando em espírito, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, e sim contra as potestades, os principados que estão nas regiões celestiais. Senhor, nos sustenta, nos ajuda a guerrear, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deus seja eternamente louvado e que Deus abençoe a todos e até breve.